tarde a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a 6ª sessão do ano de 2020. Indago meus pais se há alguma observação ou ressalva a fazer com relação à ata da sessão anterior. Não havendo observação, a declaro aprovada. Passaremos ao julgamento dos feitos constantes da pauta. O item de número 1 é a prestação de contas número 2.354, dígito 90, 2010, referente a cumprimento de sentença. Na relatoria do Dr. José Márcio da Silveira e Silva, em que é requerente o Partido Democratas e interessado e requerido o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins e está com vice para o desembargador Marco Vilas Boas. O item de número 1, desembargador. Pois não, senhor presidente, eu acompanho o relator, com exceção de um único ponto. Eu estou fixando os honorários em 8%, tendo em vista que é de 8% a 10%, né, tendo em vista que é apenas uma petição de execução de sentença. Isso não demanda maior esmero e dedicação dos advogados, tendo em vista que o dispositivo parágrafo 3º, o inciso 2 do artigo 85 do CPC, fala mínimo de 8% e máximo de 10%. Então, apenas nisso a minha divergência. 8%. Né? Parece que essa verba vai para a advocacia da União, né? A União, né? Não é para particular. Não é para a advocacia, não. Decidiram que é para os advogados mesmo. Da União, né? Aí é uma coisa insólita, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de uma verba pública que vai para o partido político. E essa era a minha dúvida, por isso que eu pedi vista. Não, mas tudo bem. Que está retroalimentando um pagamento com verba pública de alguém que já é pago com verba pública. Então, são algumas situações, assim, eu diria até de certo ponto, insólitas, que causam perplexidade, que têm sido mesmo referendadas pelo Supremo Tribunal Federal, infelizmente. E a gente vê que as corporações, hoje, com os lobbies que tem no Congresso Nacional, têm conseguido isso. Ou seja, o indivíduo é funcionário público, recebe muito bem, hoje todos equiparados a ministros, desembargadores e juízes, e ainda tem esse por fora, né? Que agora legalmente é atribuído como condenação em honorários, etc. E tal. Então, realmente, é uma situação um pouco estranha, mas que tem dispositivo legal que dá suporte. Então, nisso eu estou acompanhando o relator, mas é reduzido para 8%. Então, eu devolvo a palavra ao ministro relator. Não por conta do aspecto moral, mas é por conta do aspecto técnico mesmo, de que não demanda de 8 a 10, maior dedicação e esmero, tendo em vista que é só uma petição de cumprimento de sentença. Senhor presidente, é só essa questão dos 8%, o problema é que no artigo 523, parágrafo 1º, não dá essa margem, porque fala que não ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorário de advogado de 10%. Então, ele não deu essa margem ao julgador. Esse é o que eu vejo é o problema. No 500 e... Veja, eu até concordo com o desembargador, no sentido que 8% ainda seria muito, né? Porque a complexidade é nenhuma disso aí. Né? O problema que eu vejo é que me parece que o Código de Processo Civil não dá essa margem. Ele já fixa qual é o percentual. É o artigo 523, parágrafo 1º do CPC. Então, esse é que eu vejo é o problema dessa proposta de reduzir para 8%, porque me parece que o CPC não deu margem para
essa apreciação do percentual que seria cabível. Então, por isso é que eu mantenho o voto no sentido dos 10%. 10%, né? Perfeito. Então, eu vou colher os demais votos aqui. Desembargador Marco, doutor Rubem. Acompanho o relator, senhor presidente. Rubem, Marco. E a doutora Ana Paula, Vou acompanhar o relator. relator. A doutora Ângela Com o relator, excelência. e o doutor Marcelo. Eu estou impedido desse Você processo. não deu impedimento. Então, nos termos do voto do relator, aqui quase que seria unanimidade, mas teve uma questão só de divergência do percentual, né? Aí faço esclarecer com a ressalva do percentual. Foi pela procedência aqui do competência para dirigir. Foi para negar, foi conhecer e negando provimento, não é isso? Prestação de contas? Não, pelo contrário. Minuto do voto, não dispõe desse lado. Quem defere impugnação, voto do relator, ao cumprimento da sentença. E mantendo a condenação de 10% sobre o valor da causa. Unânime. Relator, resumo, pelo indeferimento da impugnação, e o relator também foi no mesmo sentido. Passaríamos ao item de número 2. Relatoria também do Dr. José Márcio Vieira da Silva, embargos e declaração na prestação de contas, número 1094, dígito 45, 2018. Relatoria do Dr. José Márcio Vieira e Silva, em que é requerente Anivaldo Carvalho Rocha e embargado o ID número 1.502.758. Com a palavra, eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração oposto por Janivaldo Carvalho Rocha, que foi candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Essa corte proferiu um acordo desaprovando suas contas relativas à aplicação dos recursos financeiros na campanha eleitoral das eleições de 2018. Determinou o recolhimento ao Tesouro de R$2.000, referente a doações em desacordo com a legislação. Então, nesses embargos, ele sustenta omissões, contradições, mas, na verdade, senhor presidente, essas questões que ele suscita aqui, todas foram abordadas no acórdão condenatório. Então, na verdade, são alegações que pretendem rediscutir, revolver a matéria de mérito. Nesse sentido, então, estou propondo conhecer os embargos e negar provimento a eles. Muito bem. Alguma divergência para o voto do eminente relator? Então, embargos conhecidos e improvidos, unânime. O item de número 5, eu consulto aqui ao relator, doutor Rubens, se tem como julgar em bloco os itens de 3 a 5. Se trata de todas as mesmas situações de renovação de requisição de servidor. Sim, é possível sim, senhor presidente. Eu vou só fazer a pregação deles. O item de número 3 é o processo administrativo número 227, dígito 18, 2019, renovação de requisição de servidor, origem, a 20ª Zona Eleitoral de Mira Norte, interessado, o servidor Edmar Carvalho dos Santos, item 3. O 4 é o processo administrativo número 1, dígito 17, 2019, renovação de requisição de servidor, origem, a 31ª Zona Eleitoral de Arapoema, em que é interessada aqui a servidora Joseleide dos Reis Alves Matos. O item de número 5 é o processo administrativo número... O de número 5 não, senhor presidente, ele difere. Como? É o de número... desculpa, só verificando na pauta aqui que eu estou acompanhando pelos números do... Não, correto, número 5, certo? 5. O número do PJE está diferente. 237, dígito 62, 2019, renovação de requisição de servidor, que é interessa, origem, 26ª Zona Eleitoral de Ponte Alto do Tocantins, e o servidor interessado é Lucivan Gonçalves Gama. Então, com a palavra, o eminente relator. Nos itens 13 e 4, então,
pela requisição do servidor. Só verificando aqui, porque ele se trata, na verdade, de... É renovação. Não é renovação. Ah, não, exatamente. Todos os três, renovação da requisição pelo período de 1 ano. Preenchidos os requisitos legais, nesse sentido. É pelo deferimento. Pelo né? deferimento. Há alguma divergência com relação ao pleito? Então, os itens 3, 4 e 5, pelo deferimento das prorrogações dos servidores já nominados, unânime. O item de número 6 é o processo administrativo número 246, de 24 de 2019, designação de juiz da 25ª Zona Eleitoral de Dianópolis, relatoria do Dr. Rubem Ribeiro Carvalho, mas eu trago aqui uma colocação, doutor Rubem, que o Dr. Joci Gomes de Almeida, ele está prestando serviço no tribunal, em substituição ao desembargador Gadotti. Aliás, hoje o desembargador Gadotti já até aposentou, mas ele foi requisitado lá, ele está prestando serviço lá, viu? Isso. Pela classificação de antiguidade e exercício de jurisdição eleitoral há mais tempo, ele vem em primeiro lugar na lista. Em segundo lugar, vem o juiz Baldur Rocha Giovanni, e nesse sentido de mesmo não estar provisoriamente na comarca, eu estou trazendo o voto no sentido da designação do juiz Baldur Rocha, tendo em vista que é para preencher apenas o período restante do biênio, não é um biênio completo, uma vez que houve a mudança, né, do magistrado que estava ocupando esta função, e para complementar o referido biênio, então, eu voto no sentido da designação do juiz Baldur Rocha. Baldur Rocha, né, que é a minuta que estava consignando o doutor Joci, né? Então, doutor Baldur, né? Eu só gostaria de entender o seguinte, houve um impedimento, remoção, o que é que ocorreu para poder... Houve a remoção do magistrado que estava ocupando a função de juiz substituto. E aí vagou-se essa função. Que é o doutor Manuel. Bom, vamos o que diz a Constituição Federal. Os juízes servirão por um biênio, até no máximo de 2, no caso das investiduras nos tribunais regionais eleitorais. Nas zonas eleitorais, por resolução, a Justiça Eleitoral acabou determinando que se faça rodízio, e que esse rodízio ele seja bienal. Então, a partir da investidura do juiz, seja em que condição for, ele serve por 2 anos, podendo ser reconduzido, evidentemente, se lá não tiver outro que concorra com ele. Então, eu penso que a situação, nesse caso, é a seguinte. O doutor Joci, ele está investido temporariamente em substituição no tribunal, e nós não sabemos por quanto tempo. Penso que deve ser rápido. Né? E ele tem preferência na ordem cronológica. É o mais antigo, que está mais tempo afastado da jurisdição. Então, eu penso que o tribunal deve designá-lo. A questão de ele não ser investido na função de juiz eleitoral, isso inclusive é a previsão de que esse período em que ele está impedido, inclusive, não conta em relação ao cômputo do biênio. Aí o seu substituto, evidentemente, exerceria a função nesse período. Eu acredito, salvo engano, que enfrentamos essa matéria no caso de Tocantinópolis, salvo engano. Então, talvez, se o ilustre relator pudesse dar uma revisada nessa matéria. Que me trouxe essa alteração, que realmente estava vindo já com a designação dele. É que a norma também exige que, para que assuma a função de juiz eleitoral, esteja no exercício do 1º grau de jurisdição. Ele não estando no exercício do 1º grau de jurisdição, ele não pode tomar posse como juiz substituto, ou seja, haveria uma designação, mas não poderia haver a posse. Sim, aí a partir do momento em que ele
tomasse posse, contaria o biênio dele. Mas e se levar O outro seria o suplente, né? Exerceria provisoriamente. aí teria que ser o substituto automático conforme a tabela do Tribunal de Justiça, no caso, então. Não, que a nós é que regra é essa. designamos aqui o suplente. Me parece que não, desembargador. Acho que nunca houve caso de designação Mas de um por quê? A suplente comarca só tem terceiro. um juiz? Não, a comarca tem 3 juízes, né? Então, Ocorre que a regra, segundo a resolução, é o titular, o substituto designado pelo Tribunal Regional Eleitoral e, na ausência do substituto, o substituto automático conforme tabela mas do Tribunal quem é de o Justiça. substituto designado pelo Tribunal Regional Eleitoral atualmente? É, doutor Manuel, era ele, que removeu para a vara civil de Ele Guaraí, era o substituto. juiz substituto eleitoral. Então não tem nem titular mais, nem substituto. Não, o titular tem, o titular é o doutor Jossaner. Quem? Doutor Jossaner. Jossaner é o titular É o titular. da zona eleitoral? É Então a nomeação aí é para substituto. para Para substituto. suplente? Suplente, é. Ah, sim. Ah, bom, para suplente não tem problema. Foi o que eu coloquei, porque o que ocorre? Não, eu entendi que era a Que era o designação do titular. titular. Não, não é. É o Não, para substituto. suplente não tem problema, porque Pelo ele tem menos. preferência agora na questão da Não vai haver vacância. prejuízo, porque em sequência ele vai titular. Não É é? exato. Não é problema nenhum. Não, então nesse aspecto eu não coloco objeção, não. Para o doutor Baldur. Baldur. É, só estou preservando a interpretação do tribunal em relação a casos pretéritos. Aham. Foram É vários que, nós é que o senhor enfrentamos. pensou que fosse o titular, né? No caso. A É, designação exato, titular. exato. Não, é a suplência. É o substituto. Ah, não, agora eu entendi. Tá, tudo bem. eu Doutor concordo com Baldur, você. então, é isso? Então, Vossa Excelência tem a palavra. Eu só fiz esse adiantamento que eu entendi também que era titular lá, o doutor Rossi, Não, o doutor Jossaner. Então o voto é nesse sentido. no sentido de designar o doutor Baldur, Baldur. né? Há alguma divergência com relação... Então, fica, então, designado o doutor Baldur. O nome completo dele eu não... Baldur Rocha Giovannini. Do Baldur Rocha Giovannini para exercer as funções de juiz eleitoral substituto da 25ª Zona Eleitoral, complementando o biênio de 2019 a 2021, nos termos do voto do relator. Bom, finalizando a pauta, eu consulto meus pais se há alguma questão a ser tratada. Não havendo mais a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a sessão de amanhã às 10 horas. Tenha todos uma boa tarde.